Quando o Nath surgiu do nada, do além, falando que era vice-capitão dos Touros Negros, eu fiquei tipo, hã? Como assim? Mano, eu nem prestava atenção, pra falar a verdade, nesse fato de que eles não tinham um vice-capitão igual a todos os outros esquadrões. E no começo eu achei ele meio arrogante, marrento demais, principalmente porque ele falou mal do Yami, que é o meu protegidinho, vocês sabem disso. Mas depois que eu fui conhecendo ele, vendo como ele é gatinho, né, concorrendo à vaga de namorado 2D aí e tal, eu falei, esse maluco é brabo. Então hoje eu vou te contar exatamente quem é o Nath, a história de vida dele e como ele se tornou capitão dos Touros Negros. O mangá conta pra gente que o vice-capitão dos Touros Negros nasceu na família real Faust, uma das famílias reais lá do Reino Clover, né? E era o irmão mais velho, se a gente pode colocar dessa maneira, né? O irmão gêmeo do Morgan, porque ele nasceu alguns minutos antes. Desde que eles eram muito pequenos, era completamente evidente que apesar de eles serem gêmeos e muito parecidos fisicamente, já que eles eram gêmeos idênticos, e eu digo isso porque existem gêmeos diferentes, como no caso das minhas filhas, que são gêmeas biveterinas, então elas são bem diferentes uma da outra, né? Eles tinham uma personalidade completamente diferente um do outro. Eles eram parecidos, iguais na cara, mas com a personalidade completamente distinta. E quanto mais eles cresciam, mais essa diferença de personalidade deles ficava evidente no comportamento deles, na forma de falar, nos pensamentos e tal. Enquanto o Nath era bem malicioso, né? Desde pequeno ele fazia umas coisas ruins, maldosas, só fazia o que ele queria, o que ele considerava divertido e não tinha muita consideração pelas pessoas. O Morgan era completamente o oposto dele. Ele era um menino amável, que estava sempre disposto a ajudar todo mundo, ajudar as pessoas, se sacrificava pelo bem de gente que ele nem conhecia. E por causa desse senso de empatia que ele tinha, ele era amado por todo mundo no reino. É interessante como a personalidade dos meninos influenciou até no tipo de magia deles, já que a história conta pra gente que o Morgan, que era um menino do bem, tinha o seu atributo mágico brilhante, né? E o Nath, que era pura maldade e rock and roll, ele tinha um atributo mágico mais denso, da sombra, sabe? Além disso, o Nath tinha um sentimento negativo em relação ao próprio irmão, que nem ele entendia muito bem, pra falar a verdade, mas ele sempre via o Morgan com um certo desprezo por ele ser aquele menino adorável que todo mundo amava, enquanto ele era tratado com indiferença, porque ele era o típico moleque rock and roll, rebelde, e que quer ser o bad boy, sabe? Fazer as coisas tudo fora da lei, desafiar o sistema. Ele era louquinho, doidinho ele. Conforme eles foram crescendo, o Morgan usava a magia dele para poder ajudar as pessoas, enquanto o Nath usava só para beneficiar a si próprio. Então os meninos cresceram mais, né? Viraram adolescentes. O Nath platinou os cabelos, que era preto, era tudo pretinho, bem bonitinho. Mas ele fez isso pra poder ficar diferente do irmão. Ele fez aquelas maquiagens de puta arrependida no olho, sabe? Que é quando você vai pra balada, enche a cara a noite inteira, chega de manhã, dorme sem nem tomar banho, e quando acorda o rímel tá todo borrado, está parecendo um panda. Pois é, essa era a maquiagem do Nath na adolescência rebelde dele. Então eles acabaram recebendo os grimórios deles quando eles fizeram 15 anos, e nessa época o Nath tinha ouvido falar de um doido estrangeiro, delinquente, que usava um tipo de magia misteriosa e que tocava o terror no reino inteiro. O que o Nath pensou? Preciso conhecer esse doido aí. O doido em questão era o Yami, que na época já era um bombadão metido a machão e que obviamente já ofereceu uns socos na cara lá do Nath quando eles se encontraram pela primeira vez. Mas eles tinham um atributo mágico parecido um com o outro, sabe? Então eles acabaram virando lá best friends, montaram um duo do terror e eles saíram causando vários desastres pelo reino. Eles viraram uma dupla de arruaceiros no maior estilo Tokyo Revengers de magia, sabe? Os dois passaram 6 meses tocando o terror em Clover, dando bicuda em idoso, soco em cachorro, tapa na cara de criança, até que um dia do nada o Yami acordou e decidiu que ele não ia mais ser o bad boy do mal lá que ele era e entrou para os Cavaleiros Mágicos. Assim, simples, né? O delinquente das sombras simplesmente decidiu que ele não queria mais ser delinquente e resolveu entrar para o esquadrão dos Servos Cinzentos para combater justamente quem fazia as coisas que ele fazia. E por uma incrível coincidência do destino, nessa mesma época, o Morgan também se alistou para poder entrar nos Cavaleiros Mágicos e acabou virando colega de esquadrão do Yami, que trocou um irmão gêmeo pelo outro.
Como o Morgan era um cara muito good vibes, ele acabou ajudando o Yami a se entrosar lá com a galera, né, com a turma, e eles viraram uma dupla mesmo, só que agora uma dupla de heróis do reino. O Nat não curtiu nada disso, ficou com ciúmes e acabou passando a desprezar o Yami, justamente porque ele não aceitava que um cara que só fez coisa ruim a vida inteira, tocou o terror lá, agora quisesse pagar de bom samaritano e ajudar as pessoas. Na cabeça dele não fazia sentido. Esse sentimento ficava ainda pior quando o Morgan falava pro Nat que ele era muito parecido com o Yami, ele detestava isso, e não só no atributo mágico, mas também na personalidade. E se você for ver, os dois são realmente muito parecidos. O Yami e o Nat são mais gêmeos do que o Nat e o Morgan. É interessante notar que o Morgan enxergava um puta potencial no Nat e ele via que o irmão gêmeo dele era muito talentoso, um prodígio, e ele ficava tentando convencer o cara o tempo inteiro a entrar pra turminha do bem lá dos cavaleiros, só que o Nat era muito vida louca e ele sempre negava, porque pra ele esse lance de usar magia pra fazer o bem era muito cringe e tal. Só que como ele era o irmão mais velho, ainda que fosse só alguns minutos, né, obviamente, a expectativa era de que ele herdaria o título supremo lá da família, né? Porque as famílias reais tinham disso. E quando ele completou 18 anos, os pais dele chamaram ele, anunciaram que ele ia herdar a casa Faust e fizeram uma revelação terrível que o Nat especificamente amou. Pra ele foi muito legal, claro, porque ele era doido, né? Os pais dele eram usuários de magia demoníaca. A família dele, na verdade, passou gerações e gerações estudando os demônios, passando os conhecimentos de uma para outra de forma sigilosa, já que isso daí era totalmente proibido de usar, né, esse tipo de magia. E na hora que o pai Faust lá, né, porque ninguém sabe o nome do cabruncho, disse que o Nat tinha que herdar essa magia e esse espírito, os olhinhos do Nat brilharam, gente. O bichinho tremeu, o cigarro caiu, o sovaco suou. Se ele fosse o Hisoka, eu arrisco dizer que ele teria ficado enrijecido. Mas como aqui não é Hunter x Hunter, ele ficou só radiante mesmo. Provavelmente foi a maior felicidade que ele já sentiu na vida toda dele. E enquanto o Yami e o Morgan estavam lá se tornando uma dupla dinâmica, bem ao estilo Yin Yang, sabe? Luz e escuridão, o Nat ficou socado lá no porão da casa dele, estudando tudo que ele podia sobre demônios. Aquilo lá era fascinante pra ele gostava muito, justamente porque era proibido, porque desafiava todas as leis e porque era perigoso também, ele gostava dessa sensação, né, dessa adrenalina. Só que o Nat tinha um talento genial para mexer com os capirotos tudo lá. Tanto que em pouco tempo ele conseguiu dominar completamente o poder dele e ainda fazer contrato com 4 demônios de uma vez só. E, gente, para você poder fazer esse contrato em que um demônio vai ser submisso a você, você precisa vencer ele numa batalha, então não é uma coisa tão simples assim para uma pessoa conseguir. Mas aí o Faust Adams lá, o pai do Nat, chegou com um bracelete falando para ele subjugar um demônio de nível superior que era apenas o governante supremo do submundo, o Lucifugos. Olha, gente, não é por nada não, mas tava na cara que ia dar merda, só podia dar merda, né? Só quando o cara tá muito afundado na ambição e no rock and roll dele lá que ele ia conseguir enxergar esse tipo de coisa. Só que o Morgan estava investigando todo esse rolê aí escondido e chegou bem na hora para poder evitar que uma merda maior acontecesse. Só que isso acabou fazendo que uma merda maior ainda rolasse. O Nat, que estava sedento pela adrenalina, né, mais do que usuário de cocaína em abstinência, acabou invocando o Lucifugos, que chegou cheio dos chifres. Mas o Nat não esperava que o tio Lucy fosse ser bem mais forte do que, né, ele imaginava. O ritual acabou dando errado e a galera que estava participando, inclusive os pais dele, começaram a evaporar, viraram fumaça, todo mundo morreu. O Nat trancou o cu, que não passou nem a água pura da diarreia que deu nele nesse momento aí, nessa hora. E ele percebeu que a ambição dele levou ele a mexer com algo que ele nunca deveria ter mexido. Quando o Morgan viu que o pai e a mãe morreram, porque o tio Lucy sugou tudo, ele partiu em direção ao Nat para poder parar o ritual. Para fazer isso, ele vai lá e quebra um bracelete que está no braço do Nat, que era uma relíquia que estava ligada ao demônio. Só que o cancelamento, assim no meio, e feito por uma pessoa de fora, tinha consequências. O corpo do Morgan não aguentou e em uma despedida emocionante ele morre
nos braços do Nat, que pela primeira vez na vida admitiu para ele próprio que amava e admirava muito o irmão. Então ele passou a viver uma vida baseada na culpa de ter matado a pessoa que ele mais admirou na vida, o irmão gêmeo Morgan. Ele entrou então num processo de luto gigantesco, se afundou na tristeza, até que o Yami, num belo dia chuvoso, então não era tão belo assim, chega lá nele e falou assim que ele ainda ia se tornar líder, né, de um esquadrão e que o dia que isso acontecesse, o Nat ia ser o vice dele e os dois iam poder rir juntos de novo, mostrando que o Yami era realmente amigo do Nat, né. Quando o Yami chegou nesse posto, ele cumpriu a promessa dele e o Nat passou então a utilizar a magia demoníaca como vice-capitão dos Touros Negros em prol do reino, combatendo o mal com o mal, as trevas com as trevas. Logo no começo dos Touros Negros, o Nat já foi direto lá como infiltrado pro reino Spade, porque era a oportunidade que ele ia ter para poder se vingar dos demônios que mataram o irmão dele e também se vingar de todos os humanos que usam essa magia demoníaca por ambição e para fazer o mal. Quando o Yami foi capturado, o Nat voltou pro reino Clover com todas as informações que ele juntou por anos para poder se unir novamente com os Cavaleiros Mágicos e eles assim poderem resgatar tanto o Yami quanto o Vengeance e destruírem os seres do capiroto lá. A gente só espera agora que o Nat continue vivinho até o Yami voltar e que ele possa integrar a equipe dos Touros Negros presencialmente dessa vez, para poder se divertir e ter um pouco de felicidade na vida dele, porque não foi fácil, a vida dele é triste e foi dessa forma que o Nat se tornou vice-capitão dos Touros Negros e essa é a história de vida dele. Eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho e se vocês puderem compartilha aí com a galera, tá bom? Mil beijos, obrigado por assistirem, vocês são foda. Tchau!